Estudos em Graça, Evangelista, Richardson. Será santo ao Senhor. Então aqui diz, olha o verso 34. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos no monte de Sinai. Tem vários versos. Vamos falar de 3 partes nesse tema aqui. Eu vou pegar só um, mas tem vários versículos em Gênesis que prova que o dízimo que Deus instituiu, através de Moisés, eram grãos, alimentos, animais. Nunca foi dinheiro, Então, no ano 585 depois de Cristo, um concílio da Igreja Católica transformou o dízimo bíblico em dinheiro, E daí por diante as igrejas evangélicas começam a ensinar, a pregar, a saquear as ovelhas, dizendo que a igreja tem que entregar o dízimo, senão o gafanhoto vai pegar. Olha a prova que o dízimo nunca foi dinheiro. Vamos lá em Malaquias 3, vamos lá juntos? Lá, Malaquias, Lá, vamos lá, antes aí de Mateus, não do Novo Testamento, porque o Novo Testamento não começa em Mateus, O Novo Testamento começa em Romanos, nem em Atos começa. O Novo Testamento começa em Romanos, porque em Atos fala Ato dos Apóstolos. Então, embora esteja o Atos estava na dispensação da graça, mas não se vivia a graça. Tinha alguns relatos ali do apóstolo Paulo, da vida dele, no começo do seu ministério, que nós podemos pegar e trazer até para ensinamento, mas graça começa em Romanos, Ensinamento da graça, revelação da graça do Senhor começa de Romanos hasta Hebreus, de Romanos hasta Hebreus, até Hebreus. Vamos lá em Malaquias, capítulo 3, verso 10. O versículo é o capítulo que o sistema ama, adora usar para falar de dízimo. Eu disse para você que o dízimo nunca foi dinheiro. Vamos provar biblicamente? Malaquias, capítulo 3. Vamos ler do verso 7 em diante. Malaquias 3, verso 7 em diante. Aqui. Vamos lá. Desde os dias dos vossos pais, olha o verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. O Senhor não muda o seu caráter, mas Deus muda pactos. A sua maneira de pensar, de ser justo, santo, fiel para com seus filhos, Deus não muda, mas o pacto ele muda. O pacto ele cambiou o pacto. Mas Deus não muda o seu caráter, a sua maneira, Deus é Deus eterno, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, mas os pactos mudam, É igual você pegar um óculos e enxergar uma situação com óculos e pega outro óculos e enxerga diferente, Então Deus, depois da cruz, ele enxerga as situações diferentes. Antes da cruz, Deus conhecia os homens segundo as suas obras. Depois da cruz, Deus trocou de óculos, você está entendendo, E olha os homens segundo o Espírito. Então, se você conhece alguém segundo a carne, você está com óculos de Moisés, um óculos antigo. Você tem que botar o óculos da graça, A mente de Cristo aí, e ver com a graça de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 7 em diante, Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de te tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí eles pegam isso aí e falam assim, aquele que não entrega dízimo está roubando a Deus. Quem te disse que dízimo era dinheiro? Vamos ver que não era? E aqui Deus estava falando com sacerdotes, Era com os sacerdotes levíticos. Olha aqui, versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim toda a nação. Imagine eu da graça. Se eu tiver que pregar o dízimo, eu vou ter que defender isso aqui. Tem que pregar o dízimo. Que o dízimo que Abraão entregou não é o mesmo? Que o dízimo da lei? Era o mesmo dízimo. Mas a palavra diz em Hebreus, capítulo 7, verso 9, que o sacerdócio
Levítico foi de Abraão, essa prática de entregar dízimo foi de Abraão até Levi, de Abraão até Levi, ou seja, até a cruz. E não existe levitas hoje em dia, existe? Não existe? Né? Vamos ver Hebreus, por isso não percam a parte 2, a parte 3, esse tema. Estou dando só um gostinho aí, né, para vocês compartilharem e vamos crescer e vamos estudar e vamos ver aí. A parte 2 e parte 3 que nós vamos falar ainda nesses vídeos aí. Né? Versículo 10. Ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e vos derramar bênção sem medida, que dela vos advenha, né, a maior abastança. Então eles dizem assim, olha, trazei os dízimos à casa do tesouro, traga dízimo à igreja. A casa do tesouro aqui, biblicamente falando, nunca foi a igreja. A casa do tesouro era um siló, era um armazém que Deus instituiu para que os sacerdotes levíticos guardassem os alimentos, os dízimos, para sustento do povo levítico. Essa casa do tesouro era um siló, nunca foi a igreja. E os pastores mentirosos dizem, tragam dízimo à casa do tesouro. A igreja, o templo religioso, ele diz que é o templo, né? É a casa do tesouro. Ali vou ficar quieto, né? Porque né, o que eles falam ali é sinagoga. Porque a igreja somos nós somos a igreja. E se eles estão num templo reunidos para pregar a lei de Moisés, é sinagoga, não é igreja. Não está se reunindo como igreja, estão se reunindo como sinagogas. Alô? Alô? Pense aí com a mente de Cristo abençoado. Se eu estou num local reunido para falar da lei de Moisés, isso é uma sinagoga, não é igreja? Porque Efésios capítulo 3, versículo 8 diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus deve ser conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3, 10. Efésios capítulo 3, verso 10. E se estão pregando Torá, a lei de Moisés, é uma sinagoga, não é igreja? Pode ser igreja que não está funcionando como igreja, sim como uma sinagoga. Né? Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, não dinheiro. Você está lendo comigo? Eu estou lendo a Bíblia. Isso aqui é Bíblia, não é Bíblia? Você está lendo comigo? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu. Isso é chuva, isso não é bênção financeira, isso é chuva. Vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos, tal que dela vos tenha maior abastança. Ó o verso 11, e por causa de vós repreenderei o devorador. E o sistema religioso diz que esse devorador é um diabo. Tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira comigo. Deus quer brincar com o teu entendimento? Esse devorador está no campo. Aquele que obedecia a lei de Moisés, entregando o dízimo ao sacerdócio levítico, que foi a única tribo que Deus disse que não pode trabalhar. Era uma tribo que Deus separou para ser sustentada pelas outras 11 tribos. E essa tribo de Levi era uma tribo que Deus separou para viver do mantimento do povo. E ali tinha um lugar chamado Siló, que era a casa do tesouro. Não tem nada a ver com dinheiro. Abençoados. Eu falando isso aí, não estou dizendo que você não possa entregar um dinheiro para semear, para a palavra da graça correr. Se você está entregando dízimo num lugar que se diz da graça e prega a lei, olha, você já está errado em entregar o dízimo, né? Porque não é para entregar. Mas se você está investindo num lugar, dando dinheiro ao seu líder, de um homem que prega a lei de Moisés, alô, até você que é da graça, hein? Se você diz que é da graça e diz que dízimo é do novo pacto, você não está pregando o evangelho. Me desculpe, a palavra diz, né? Vivam do evangelho os que pregam o evangelho. Se você está dizendo que dízimo é do novo pacto, é um outro evangelho, é um outro espírito, porque o apóstolo Paulo nunca falou sobre isso. Nunca pediu à igreja para que a igreja pedisse dízimo. E outra coisa,
Se Deus levantou o ministério, esse ministério vai continuar por causa das ofertas voluntárias. Paulo falava de ofertas. Alô? Não vou ser nenhum hipócrita, estou aqui, estou no Ministério Internacional Cristão em Graça. Se alguém falar assim, olha, Richard, eu quero semear no ministério, eu quero investir. Não está falando dízimo, mas eu quero investir aí no programa de rádio, televisão, eu quero aí cooperar. Que semeie, se Deus, quem coloca o querer realizar é Deus. Mas eu nunca vou falar, nunca vocês vão me ver falar assim, entregue o dízimo, a tua oferta. Tem pessoas fidelizando pessoas no cartão de crédito, uma vergonha. Tem site de ministério que se dizem graça. Entra lá no site, tá lá, cartão de crédito, fidelizando. São homens com ventre. Vão trabalhar. Paulo disse, aquele que não trabalha não coma, né? Se você quer pregar, se você quer ficar em casa, e não está pregando o evangelho, vai trabalhar. O apóstolo Paulo, ele esvazia tendas. Eu não estou falando que é errado você semear, investir. Olha que eu estou falando, abençoado. Uma coisa, outra coisa. Eu estou falando que é errado você falar que a igreja tem que entregar o dízimo. 10% do seu salário. Você tem que entregar. Você tem que entregar o dízimo. Sabe? Porque senão... Olha... Porque se eu defendo o dízimo, eu tenho que ler Malaquias 3,10. E aí? Eu vou falar que a igreja está amaldiçoada, que não entrega dízimo? Eu vou falar que a igreja está roubando a Deus? Eu vou falar que o gafanhoto é o diabo, como o sistema religioso prega? Irmãos, abençoado, o sistema religioso já fala essa mentira, dizendo que o dízimo é dinheiro, e você que é da graça vai entrar nessa também? Vai entrar nessa também? Alô? Pense com a mente de Cristo. O que eu estou te falando é bíblico, não é nenhuma invenção. É bíblico, estuda, vê lá. Dízimo nunca foi dinheiro, era alimentos. O apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, nunca pediu à igreja gentílica entregar dízimo como dinheiro. Temos que dizer esta verdade. Doa a quem doer. Temos que ter autoridade em falar. Agora, quer semear para a palavra correr, que semeie. Se você julga o teu líder, o teu ministério como um ministério sério, que ensina a verdade, invista. Deus, segundo o Senhor colocou no teu coração aqui, nesse coração do bomba sangue, aqui, coração, amém. Segundo Deus colocou no teu coração, vai lá. Olha, eu quero cooperar com as suas viagens, com as transmissões pela internet. Não sei, eu quero entregar aqui, eu quero cooperar. Faça isso. Deus colocou no teu coração, pode fazer. Mas não diga que tem que entregar dízimo. E não diga que dízimo é dinheiro, porque isso é uma mentira. Nem lei é. A pessoa que entrega dízimo como dinheiro nem está praticando legalismo. Está praticando uma mentira. Um exemplo, Paulo falou assim, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Significa que hoje em dia não existe ninguém na lei, porque o fim da lei foi Cristo. O que existe hoje é pessoas debaixo das obras da lei. Agora, se alguém quer dizer, para o tempo da graça, obras da lei, temos que repreender cara a cara. Paulo não quis saber se Pedro andou sobre as águas. Paulo não quis saber se Pedro andou com Jesus de Nazaré. Paulo, ele recebeu a revelação e disse, Pedro, tu estás de condenar, porque você obriga os gentios a viver como judeus. Então, se alguém na graça está forçando, porque na verdade é forçar. Se você fala para entregar o dízimo, não, você tem que entregar o dízimo. Não existe isso não vem com essa conversinha não. Dízimo voluntário. Leva a mão não, abençoado. Dízimo voluntário. O dízimo é mandamento. Eu vou chamar dízimo de voluntário? É a mesma coisa que eu pegar a água e o óleo, não tem nada a ver. Dízimo voluntário. Onde Paulo fala de dízimo voluntário? Abençoada. Mente de Cristo ativada. O que é voluntário é o seu semear, é a sua doação, é a sua cooperação, ajudar os pobres. Alô? Se você sabia que o dia era para ajudar os pobres, essa cooperação era para ajudar os pobres, era para ajudar o necessitado. E aí?
Eu tenho certeza que você entregava dízimo como dinheiro lá naquele lugar que se diz igreja. Você não vai fazer isso mais. Você vai ser obediente à palavra. Ajude o necessitado, ajude o próximo. Vá no orfanato, vá lá, ajude, vá lá no asilo, invista, sabe? Ajude o teu próximo. Lembre-se que Jesus vai falar, ordem da direita, né? Vai falar ordem da esquerda, na verdade, né? Estive com fome, não me deste de comer, né? Estive com sede, não me deste de beber. Estava preso, não me foste ver. Porque o amor